oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Pega o microfone azul, irmão. Pega o microfone azul, cadê o azul? Azul? É o azul, tá ali embaixo. Amém. Vamos iniciar esse trabalho com o Salmo número 33, amém? Alguns versículos, do 1 até o 12, que diz assim: o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua obra. Ele ajunta as águas no mar, como no montão, põe os abismos em tesouros. Toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurado é a nação, os judeus ao Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Louvado seja Deus. Bem fosse se todas as nações estivessem dentro desse versículo aqui, o versículo 12, né? Mas infelizmente são tantas, né, pastor? Que estão muito longe, muito aquém. E além de estar longe, ainda vai para um caminho totalmente diferente. E aí as coisas vão complicando. Mas vamos louvar o Senhor. Vamos cantar os 16 da harpa. Posso tendo as mãos vazias,
Posso ter tuas mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão se os dias, eu posso apresentar. Posso ter tuas mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vencerei, pois salvo está. Qual será a minha sorte, se no céu vazio entrar? Posso ter tuas mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lar entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas irei levando para o meu fiel Senhor? Posso ter tuas mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lar entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas irei levando para o meu fiel Senhor? Posso ter tuas mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Todos bebemos, já é dia, trabalhemos com fervor, elevemos para alegria muitas almas ao Senhor. Posso ter tuas mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Aleluia, vamos ainda cantar mais um hino. 77 da harpa, amém? Nós temos que um cantinho bastante conhecido, né? Amém? Queres deste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas ruas e na luz? Queres ser alegre, qual o valor? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar,
Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Eu só essa palavra de oração, amém? Deus maravilhoso. Santo Deus. Cuja presença estamos, Pai. Somos gratos a Ti por essa rica oportunidade que o Senhor nos Meu Deus. Nesse momento, Pai, estamos aqui reunidos na Tua casa, com o Obrigado, Pai, para a Glória, oração glória, do nome. Que glória, o Senhor glória. receba a nossa adoração, que o Senhor receba a nossa gratidão, e que nós possamos Deus cada dia mais nos poderoso. empenharmos, Pai, em buscar a Tua presença e nos enchermos de Ti, nos abastecermos do Teu Espírito. Glória a Deus. Senhor, seja com cada um de nós nessa noite. Aleluia, Olha nossos Jesus. corações, Senhor, ministra a Tua vontade, o Teu Meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Pai celeste. Obrigado, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Seja conosco, Pai. Fica nesse momento em nosso meio, realiza a Tua obra e o Teu querer. É o que nós te pedimos em oração, crendo que o Senhor nos ouve. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus. 88 aí. Amém. 88. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor. Glória a Deus. Vem. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o Teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim.
Pastor Jesus, amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Deus de maravilha. Aleluia. O teu nome, Jesus. Só o Senhor é Deus. Muito obrigada, Jesus. Pai do Senhor, irmãos, Amém. estamos na casa do Pai, Glória a Deus. no nosso culto de ensino. Glória a Deus. Pastor Marcos, com certeza, já está Glória todo o material preparado. Vou dar só aqui uma introdução. Eu já estava meditando na carta de Paulo a Timóteo. É uma das cartas pastorais, não é? Timóteo, ele foi um dos discípulos que Paulo chamou de filho, que tratou com todo carinho. Curioso, naquela época não tinha seminário para preparar obreiros, então o obreiro era preparado ao lado do mestre, como Jesus, né? Carregou aqueles homens e foi preparando eles para continuar a obra. E Paulo disse: sede meus imitadores, eu sou de Cristo, né? Ele era mesmo, né? E ele viu em Timóteo um homem aprovado por Deus. Porque quando o homem está na direção, Deus dá um discernimento a ele para mostrar aqueles que estão aptos e em condições de serem preparados, porque a obra não é nossa, é de Deus, não é? Que quem faz, quem prepara é o Senhor. Agora nós somos os instrumentos que Deus usa para encaminhá-los. E aqui nós vemos, eu vou ler só um pouquinho, 1 Timóteo capítulo 1, diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus. Veja bem, segundo o mandado de Deus, porque quem escolheu Paulo não foi, vamos dizer, os apóstolos, foi o próprio Senhor. Aquele encontro, aquela escolha, e com um propósito, não é? Porque Paulo, ele era, vamos dizer assim, um doutor em termos de conhecimentos históricos, teológicos e secular também. Diz que ele falava todos os idiomas que existiam naquela época, não é isso? E então ele diz: segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Vamos lá. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. E uma despreocupação de Paulo eram os falsos mestres. Então ele começa aqui no 3: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. A palavra doutrina quer dizer ensinamento, né? Não ensine, não use, não é artifícios filosóficos ou etc., porque é a palavra de Deus. Ontem nós estávamos ali no Parque Paulistano, uma jovem, né? Uma moça nova, tomou a palavra e pregou. Aquela moça, eu era capaz de ouvir ela a noite inteira. Aquela moça pegou a Bíblia, abriu, começou lá no livro de Gênesis, veio mostrando aonde ela queria falar, mas só falou a Bíblia, só a palavra de Deus. Glória. Porque o que gera fé é a palavra de Deus, e as experiências que outros viveram e que servem de exemplo para nós, não é? Então está aqui: não ensine outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis. Às vezes as pessoas pregam, falam de tanta coisa, sai da Bíblia, suas ideias, as coisas que estão acontecendo, meus irmãos, a palavra tem tudo. Não que você não tenha o direito de usar um pouco do seu conhecimento, mas que ele seja apenas assim, um adorno, mas o conteúdo, o assunto é a palavra de Deus. E ela usou isso, viu? O pastor Hélio estava lá, a irmã Elisete, foi muita glória. Nem se dê a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Algo que gere fé. O que gera fé? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. A palavra de Deus. Use a palavra de Deus, descreva a palavra de Deus, mostre que outros viveram, foram abençoados, fizeram a obra com a palavra de Deus. Então o 5 diz: olha, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro
e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Às vezes eu gosto de meditar naquela palavra, o fim da lei é Cristo. Para alguém diz assim, então a lei acabou, agora é só Cristo. Não. O propósito, aqui poderia ser usada a palavra propósito, o que e o porquê. A lei trouxe para te trazer a Cristo, por isso que ela servia de aio, não é? Vamos lá, deixa eu ler. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Quando você pregar, mostra que você tem fé. Não questione, será, como pode? Não, você não pode vir aqui mostrando que você não crê, porque a dúvida, ela é exatamente prova de que você ainda não crê. Você não está achando que é, você não sabe se é. Você tem que pregar mostrando, é a palavra de Deus. Creia que como aconteceu lá, vai acontecer aqui. Que o nosso Deus, Ele está vivo e está presente. Do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, não é? Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, os matadores do pai, né? Os matricidas, mata a mãe, para os homicidas, mata o próprio. Aqui ele está falando dos que matam, né? Os homicidas mesmo, né? Para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Você tem a sã doutrina? A sã doutrina é baseada na palavra de Deus. Não adianta eu falar de que está errado, eu tenho que mostrar o que é perto. Eu não vou me esquecer, há muitos anos eu era membro da igreja, vamos botar lá atrás, 1986, por aí, 87, eu era membro da igreja do pastor Ormaz. E nós passávamos por um lugar, tinha uma casa de oração, uma fila de pessoas recebendo oração lá. Aí me permite eu cometer essa falha, né? Eu estou dando o nome do varão aqui, ele já está com o Senhor, foi uma falha dele, né? Ele olhou para mim e disse, pastor James, olha os falsos milagreiros, como é que são. Aí eu olhei para ele e disse assim, que pena que a gente não faz os milagres verdadeiros para mostrar eles, não é verdade? Não é isso, Você quer mostrar a verdade? Não precisa falar da mentira. Mostra a verdade, mostra a palavra, mostra o Deus que você serve. Lá é milagre errado, vamos fazer os milagres verdadeiros, porque é uma sede de Deus na terra, não é? Mas de Deus, conforme o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Até aqui, não é? O Senhor me pôs no ministério, o Senhor nos pôs no ministério, não é? Para quê? Para nós pregarmos e vivermos a palavra dele. E Jesus disse uma palavra que eu acho muito confortadora, mas de muita responsabilidade. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo, e vos será feito. Amém. É aquela oração, com certeza, que vai ser atendida. Glória. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Ora, vamos. O pastor Marcos que é de cura. Moisés, faça a palavra de oração, por favor, pastor Marcos, amém? Soberano Deus e eterno Pai. Pai, graças nós te damos pelo dia que passou, pela noite que se chegou. Somos gratos a Ti porque tu nos concedeu novamente a vida. Muito obrigada, Pai, por esse presente tão maravilhoso que é a vida. Porque quantos hoje já não se desceram à sepultura, mas nós estamos aqui de pé. Muito obrigado, Pai, porque quando nós chegamos aqui, o Senhor
Senhor já estava fazendo presença no nosso meio. Eu tomo agora também o teu servo, pastor Márcio, abençoa a vida dele, que não seja ele mesmo a falar, mas que seja o Espírito Santo, que ele seja somente o instrumento do Senhor. Que ele venha diminuir para que o Senhor cresça. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, e que nós possamos receber essa palavra agora, Senhor, vinda do céu, que nós possamos sair daqui edificados. O Senhor venha tomar a direção de todo o trabalho. Fique à vontade na tua casa, porque a casa é do Senhor. Aqui tudo foi feito para a tua glória, para a tua honra, porque aonde o Senhor está, algo diferente acontece. E essa noite não é diferente das outras noites, porque o Senhor já se faz presente na casa. Toma, Senhor, o lugar de honra, porque o lugar de honra é do Senhor. E fica no nosso meio. Essas são as bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Os irmãos podem aceitar. Louvado é o nome de Jesus. Eu estou aqui ouvindo o pastor Gênesis, a qual eu tenho de forma incondicional um respeito muito grande, irmãos, porque eu posso dizer que eu nasci nessa casa e para mim foi um privilégio, viu, pastor? Ter nascido nessa casa, mesmo passando por lutas que já passamos aqui, mas eu sou privilegiado de ter nascido nessa casa. E só Deus conhece o meu coração, sabe como eu sou alegre de ter aprendido a palavra de Deus nessa casa. Quando eu vejo o pastor Gênesis ministrando de tal forma, eu observo que nós estamos vivendo dias de muitos conflitos, irmãos, e infelizmente dentro da própria igreja, muitas denominações, um batendo no outro, uma dificuldade grande. Então, quando se fala da sã doutrina, irmãos, nós temos que estar pegados de fato à palavra de Deus. Falho e a cometer erros, todos nós vamos passar por isso, todos nós, mas nós temos que estar firmados em Cristo e na sua palavra, e jamais a nossa batalha, irmãos, é para não dar ouvido a ventos de doutrina, como a palavra nos diz. O restante nós vamos superar e vamos vencer em nome de Jesus. Irmãos, eu estou meditando com os irmãos de uma forma bem sucinta as cartas. É bem sucinto, irmãos, porque se nós formos estudar as cartas do Apocalipse de forma profunda, nós temos muitas e muitas informações. E o que eu quero deixar os irmãos à vontade é que nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, e quando nós nos reunimos para cultuar ao nome de Jesus. O fato de estarmos aqui abrindo as Escrituras, ouvindo a palavra, como aqui já ouvimos, nós estamos cultuando ao nome de Jesus. E, sobretudo, irmãos, aqui, nesse momento que nós temos de ensinamento, considera-se como que uma sala de uma EBD, porque nós estamos aqui para aprender, irmãos. Eu sempre estive aqui como um discípulo, e eu acredito que permanecerei discípulo para sempre, porque para chegar ao ponto de ser doutor da lei, ou doutor em divindade, como existe por aí, eu não sei qual seria o caminho, eu também não tenho aptidão para isso. Então eu vou ficar nos trancos e barrancos, buscando ser ajudado, para podermos ajudar alguém. Louvado é o nome de Jesus. E uma coisa que eu louvo a Deus, irmãos, é que nessa casa existe a graça de Deus. Às vezes nós chegamos aqui meio que cambaleando, cansado, o espírito meio abatido, mas daqui a pouco parece que existe assim uma presença de Deus tão grande que há um revigor. A graça de Deus, irmãos, é uma das coisas mais importantes que
nós temos, irmãos, diante do Senhor. E quando que essa graça ela permanece? A partir do momento em que nós somos obedientes e fiéis à palavra do Senhor. Então, se nós focarmos de fato a sã doutrina, que é a palavra de Deus num todo, não tenha dúvida que a graça de Deus permanecerá conosco e sobre as nossas vidas. Louvado é o nome de Jesus. E quando nós falamos das 7 igrejas, irmãos, da Ásia, como eu disse que a nossa fala ela é bem sucinta, passivos de algumas dificuldades e erro que faz parte, porque eu disse e repito, o conhecer a igreja de Deus, essas 7 cartas que teve o privilégio de ter uma informação do Senhor, ali pelo século I, irmãos, direta, Deus, na pessoa de Jesus, já tinha ascendido aos céus, e aquilo que eu estava falando semana passada, e o Senhor estava focando as 7 igrejas, e a luta que eles estavam passando. Eu estou aqui com estudiosos, irmãos, os pastores e os irmãos, que temos que ser estudiosos e curiosos. Há alguém que tipifica as 7 igrejas com 7 épocas aonde nós já vivemos lá atrás e vamos viver. E há quem diga que a época agora é da igreja de Laodiceia. Mas quem fala isso são os teólogos que nós respeitamos muito, porque esses homens se debruçam na palavra para fazerem tal mediações, e a gente respeita, porque eles olham e eles se baseiam no contexto histórico e bíblico, pelo aquilo que está aqui escrito, e de fato, se nós pegarmos, irmãos, e estudarmos, vai haver uma similaridade, não tenha dúvida. Assim como as 7 cartas, houve similaridade ao que o Senhor quis instruir eles. E eu digo uma coisa, irmãos, ainda hoje Deus nos instrui por intermédio da sua palavra. Glória a Deus. O homem é falho, o homem erra, mas a palavra do Senhor ela permanecerá para sempre. Pastor, Deus não tem compromisso contigo e nem comigo, Ele tem compromisso com a sua palavra em nós. Não vai ser eu que Deus tem compromisso comigo, Ele tem compromisso com a sua palavra em mim. Se eu sair da palavra, é uma quebra de compromisso de aliança. Por isso que nós temos que permanecer fiéis ao Senhor. E isso é o lindo de servir ao Senhor. E aí, irmãos, os ventos de doutrina, o que está acontecendo hoje, como o pastor aqui mencionava, existe um conflito dentro das igrejas, doutrinas, muitos e muitos ensinamentos. Às vezes eu fico, irmãos, eu repito o que eu disse semana passada, muitas das vezes eu vejo muitos conflitos aí pela internet. Eu só faço assim: Maranata, vem Jesus, vem Jesus, porque não está dando, irmãos, para ver tanta coisa que está aí. Eu digo, pastor Jesus, que para nós se safarmos de tantas informações que estão aí desencontradas com a palavra, se nós fôssemos lá, vamos lá para o Agreste, e não tivesse nenhum tipo de informação via internet nem nada, aí nós iríamos lá para o rancho, ia cultuar Deus, louvar, e a vida ia ser uma maravilha. Mas eu acredito que nós não temos que ser covardes, temos que estar aqui no meio do fogo, e o fogo de Deus não queima. O fogo de Deus só queima pecado. Então, irmãos, eu penso que nós não devemos ser covardes, mas que nós estamos assistindo dias difíceis, estamos. E por que eu digo isso, irmãos? Porque a igreja, as 7 igrejas da Ásia, elas estavam sofrendo isso. E Jesus fez assim, focou nelas e mandou uma mensagem para cada um. Como eu disse, eram similares as mensagens, mas cada uma focando a luta que aquela igreja estava passando, aquele líder estava passando, e ele ali mencionou que, é curioso, irmãos, nós guardarmos isso, né? É curioso que esse cabeçalho final, esse parágrafo final, que ele diz às 7 igrejas, ao que vencer, irmãos, isso é tremendo, porque só vindo dos céus, chamando-nos a atenção, mostrando o erro, direcionando ao caminho do acerto e ao que vencer. Ele começa a fazer promessa.
Irmãos, essa mensagem, ela é atual. Ela não mudou, ela é atual. Eu dizia na semana passada que ela tem mais de 2000 anos que ela vem sendo ministrada, mas ela é atual. Então ela é para hoje também. Louvado é Jesus. Então, meus queridos irmãos, eu queria aqui fechar a igreja de Pérgamo, que nós falamos na semana passada, e eu faço o fechamento e entro na igreja de Tiatira. E vocês vão observar, quisera Deus, né, não pudesse dar um passeio na igreja para ver como de fato ela estava, mas nós vamos fazer isso, né, de uma forma sucinta, mas vamos, né. E aí, irmãos, o Senhor falando para a igreja de Pérgamo, e ali chamando a atenção e testificando do seu servo ali, testemunha fiel, né? Louvado seja Deus. Se o Senhor nos enxergar pelo menos 10% como testemunha fiel, como ele viu Antipas, né? Nós estaríamos no lucro, não tenha dúvida, mas eu creio que é isso que Deus espera, de testificar de nós como servos, como fiéis testemunhas, né? E aí ele focando aqui, eu sei as tuas obras, né? E aí, irmãos, antes de fechar, eu quero dizer aos irmãos, e repito, que eu quero que os irmãos fiquem à vontade até de perguntar, de levantar a mão, de questionar, porque nós estamos, irmãos, cultuando a Deus, eu repito, e sobretudo isso aqui é um momento de nós refletirmos na palavra. Eu aprendo com os irmãos e nós aprendemos um com os outros, porque o que nós precisamos de fato é aprender, e quando aprender, aplicar, aonde? Nas nossas vidas, e aí automaticamente vai ser refletido aqueles que precisam ser alcançados. Eu falava na semana passada, irmãos, porque assim, nós temos o Espírito Santo, e ele faz assim às vezes, viu, pastor? Ele faz assim, e aí às vezes eu fico naquele jeito, né? Aí, pastor, deixa eu te perguntar, eu vou indagar, pastor Jesus. Grande Deus. Ló tinha gêmeos? Eu fiz a colocação da semana passada, e eu vou dizer, se eu tenho de fato uma classe empenhada, alguém foi pesquisar. Pastor, Ló tinha gêmeos? E agora? Você tinha que ter uma resposta de imediato. Nós temos que ter uma resposta de imediato. Tinha ou não tinha? Perfeito, mas tinha ou não tinha? Tinha a irmã Rosemary? Tinha? A Abigail falou para a senhora? Tinha, Abigail? Tinha? Tinha, né, pastor James? Ló tinha gêmeos? A gente, dentro da nossa identificação, até uma coisa muito interessante, pastor Marcos, porque hoje é comum a moça estar namorando e já teve relação sexual. Ali, no distante, ele parece que tinha prometido, ali havia um compromisso, mas ainda não tinha oficializado isso. Né? Tudo deixa crer que ele não era, mas é o caso. Quando fala que José desposou Maria, foi o que tem, acho que ele desposado, ele não costume lá, mas foi bem mais para frente, já foi no Novo Testamento. Certo? Mas a grande verdade é que ele tinha pretendente, eles eram casados, porque se era gêmeo, elas não eram virgens. Não necessariamente, pastor, porque se o meu filho, a minha filha começar a namorar, como a minha filha, por exemplo, namorou e virgem, eu já considerava o meu Tiago como gêmeo, era meu gêmeo. Isso, fato, era gêmeo sim, mas vamos para a palavra, eles estavam lá, né? Vamos dizer que seja, não vou dizer que não era. Não, mas nós vamos ler a palavra. Agora olha que interessante, irmãos, o que eu observo naquela situação de Ló, a obra que Deus tinha na vida daquela família. Porque, lembra qual foi a conversa de Deus? Aí a gente vai direto, de Deus e Abraão. Se tiver 10, eu não destruo. Então, parou nos 10, não parou nos 10? Parou nos 10. Então, se ele chegasse aos 5, tinha. Porque, bem verdade, irmãos, olha que interessante, bem verdade tinha.
Ló, a esposa, as 2 filhas e os 2 genros, 6. Então dava, se ele falasse 5, dava. Eu creio que Deus tinha um projeto de salvar todos eles, mas claro, a coisa não aconteceu, porque, irmãos, olha que interessante, a nossa vida, isso aqui dá uma mensagem tremenda, a nossa vida é de escolhas, e Deus respeita as escolhas. Agora, irmã Elzira, não pesquisa aí não, faz favor para mim, abre aí no livro de Gênesis, a irmã que vai ler, no capítulo 19, e o versículo 14, lê aí, irmã. Só para a gente focar essa parte, nós vamos passar, mas é interessante, irmãos, é interessante isso, porque são respostas que nós teremos no momento de ser indagado. Pode ler, irmão. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Olha que interessante, o que eu observo aqui, irmãos, são as escolhas. Porque Ló chega lá na casa dos genros e fala assim, então a irmã leu aí, então saiu Ló, que já tinha recebido a informação, e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas. De fato, haviam de tomar, isso não tem dúvida, porque o meu genro hoje, de fato, de verdade, ele namorou um ano e pouco com a minha filha, para depois, de fato, ele casar. Então, já era considerado genros. Então, tinha os genros, e é curioso, as meninas, de fato, eram virgens, ou seja, seguiam um protocolo, diríamos aí, cristão, né? Mas não é nem isso que eu quero focar. Então, saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, que o Senhor há de destruir a cidade, Foi tido, porém, por zombadores aos olhos de seus genros. Então, o que eles fizeram? Eles olharam para Ló, aqui, não quero saber. Irmãos, escolhas. Esses 2 jovens tinham tudo para poder sair daquele lugar, consumar de fato um casamento e dar continuidade à vida. E aí percebe, pastor, a dificuldade que foi criada. Aí era para sair 6, 3 ficam para trás e 2 ficam embaraçadas. Olha que coisa, né? Era para sair 6, 3 ficam para trás, que é os genros e a mulher, e vai 2 embaraçadas com o pai, porque aí as meninas falam, não tem mais ninguém, então vamos deitar com o nosso pai para dar continuidade. Então percebe-se, irmãos, tudo isso aconteceu pelas escolhas deles, e Deus permite, porque eu vou dizer uma coisa, irmãos, Deus não vai intervir na história do ser humano. Se o homem falar que ele quer ir para o inferno ele vai. Nós vamos pregar o Evangelho, mas se ele não quer, ele vai se perder, porque Deus deu essa liberdade de decisões, de escolha para o homem. Claro que nós vamos encontrar na Bíblia homens que não tiveram escolha, que Deus falou, não, é você, vai, o que me lembra muito Jeremias, vai e fala, porque eles vão saber que Deus esteve no meio deles, são casa rebelde. E aí Jeremias é conhecido como o profeta chorão. O que chorão? Era levar a mensagem coça. Então, teve algumas exceções sim, mas Deus deu toda a liberdade de escolha. E aí eu vejo esses 2 jovens ficarem para trás, e aí debocharam do seu sogro, sendo que poderia ter uma vida totalmente diferente. E totalmente diferente poderia ter sido, irmãos, a história, mas ela acabou sendo, diríamos que, mudada, porque todo o contexto histórico do início ao fim já está patente diante de Deus. Para nós vai vindo como revelação, e aí a gente vai aprendendo, tanto lá atrás como nos dias de hoje. Hoje, às vezes, as pessoas elas questionam: como acreditar em Deus? É guerra, é violência, é mulher sendo morta todo dia, é criança. Então, quer dizer, as pessoas não entendem que Deus, Ele já interviu. Ele interviu quando Ele mandou Jesus, Ele interviu.
Aí, agora as pessoas têm que acreditar. Aqueles que creem, não tenham dúvida que estarão debaixo da bênção, e os que não acreditarem padecerão as dificuldades desse mundo. Era só para fechar essa questão aí, irmãos, para que não ficasse uma dúvida ali concernente, porque como me veio aqui, não é possível que, não, o Espírito Santo não nos engana de forma alguma. Aí eu debrucei, eu falei, eu já tinha lido, eu já tinha estudado, e de fato existia sim. Então, as oportunidades que Deus dá, e o homem, ele dispensa, né? Fechando, irmãos, alguém tem algum complemento, quer falar alguma coisa? Pode falar. Desposou, não desposou, não. Sem qualidade, sem casar de fato. É isso mesmo. É uma questão que a gente, como a gente hoje considera o noivado, né? Naquela época. Porque dentro da nossa cultura, só se chama genro depois do casamento e etc. A única. Eu só trouxe o assunto porque, como tinha me vindo aqui, eu falei, calma aí, depois eu falei, não, será que foi logo? Aí eu lembrei de Noé. Não, falei, não, tinha genro sim. Aí eu voltei ao texto, aí fui ao texto, de fato, existia sim genros, mas não no nosso, não na nossa linguagem, na nossa cultura. Mas você jamais genro, ele era noivo, né? Mas isso é uma questão de. Sobre a questão da justiça, que Abraão parou em 10, aí eu uma vez fazendo uma contagem, eu imaginei Ló, a esposa, as duas filhas, os dois gêmeos, e os pais de um, os pais do outro, chegaria a 10. Eu acho que Abraão pensou, pelo menos a família de Ló, com os seus aparentados, vão ficar. Mas não tinha, só tinha Ló de justo. Que nem as filhas, pelo que eles vieram depois, nem a mulher, nem o gêmeo. Só falava ninguém. O que é interessante, pastor Wesley, tinha uma arca pronta para eles então. Porque assim como Deus deu o livramento para Noé e sua família, tinha uma arca pronta para eles, eles desprezaram. Então quer dizer, a justiça de Deus foi feita, e aí é como o pastor mesmo observou, ficou só Ló, que é bem na verdade, mas percebe que foi por causa de Ló, foi por causa daquele homem que Deus mandou o anjo lá, avisar, e ensinava depois, e aí vinha um grupo, a família do bojo, mas é o que eu falei, você até acrescentou, né, para dar 10, eu falei só 6, né? Nós tivemos os pais de cada gênero. Então, para Deus 10. E aí a gente vai ver que a matemática, ela foi clara. Se tiver 10, parou ali. Parou. Porque se falasse 5, ele não ia destruir. Mas não tinha jeito, já tinha chegado até os céus o pecado de Sodoma e Gomorra. Então falando, chega de conversa, vai lá e resolve. Aí Deus mandou o anjo resolver. Louvado é Deus por isso, irmãos. Então, fechando aqui a igreja de Pérgamo, o que acontece? A igreja de Pérgamo tinha que ser diferente. Paulo exorta aos coríntios a serem diferentes. Quando nós olhamos lá em 2 Coríntios 6, 17, a diferença, ou seja, essa diferença com relação ao mundo, não significa que o cristão deve isolar-se e viver separado do mundo. Então, a exortação que estava ali direcionada à igreja de Pérgamo era justamente para que eles de fato fossem totalmente diferentes. E aí a gente observa aqui que o que é ser diferente? Ser diferente não é se isolar, não é viver separado do mundo, significa que se deve, ou seja, e também não desprezar, não odiar, ou até mesmo ir contrário, irmãos, num todo ao sistema. Porque quando a gente pega aqui o apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, ele diz assim, e nós conhecemos muito bem o texto e contexto, ele fala assim, eu vejo sabedoria do céu, né? Fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então está lá em 1 Coríntios 9, 22. Paulo afirma que ele era capaz de dar-se bem com qualquer um. E é isso, nós temos que nos dar bem com qualquer um. Foi-se o tempo em que havia uma época em que a igreja, não, está errado, isso
que é pecado, então não encosta-se. Se você encostar de perto do pecador, você vai se tornar um pecador. Então, foi-se um tempo que é dessa forma. Mesmo que sendo dessa forma, irmãos, nós vamos observar que a igreja lá atrás, ela tinha muito mais graça que a igreja liberal hoje, que está aí, de uma forma totalmente liberal. Então existia temor, tremor, tinha essa visão de que não poderia se misturar. Houve uma mistura com falta de critério, de sabedoria. Então vem como está e fica como quer. E aí, irmãos, era o que a igreja de Pérgamo, e nós vamos ver essas características nas igrejas que foi exortada, o que estava acontecendo, trazendo o costume, trazendo, aqui ele fala da doutrina de Balaão. Quando nós falamos de Tiatira, ele vai falar da profetisa Jezabel. Então olha o que tinha dentro da igreja, irmãos, e não é uma igreja atual, é a igreja lá do início do século, mas que na atualidade hoje não foge muito, porque nós temos muitas, infelizmente, irmãos, muitas aberrações no dia de hoje, mas isso não deve de forma alguma nos tirar o foco de Cristo, nos tirar o foco da palavra de Deus, porque pode o mundo inteiro querer andar de qualquer maneira, qualquer igreja, mas nós temos que permanecer na palavra, porque lá fora está se enchendo as igrejas por conta disso, daquilo, daquilo outro. Não, vamos fazer quem sabe enche. Nós não precisamos disso. Nós temos o Espírito de Deus. O que nós precisamos, a bem da verdade, é unidade, é comunhão, é reciprocidade no amor fraternal. Aí sim, aí a igreja, ela é vista da forma que o Senhor quer que ela esteja. O que diz lá dos apóstolos? E Deus acrescentava todos quantos haviam de se salvar. Não havia preocupação da igreja em sair para evangelizar. Deus falou assim: fica só reunido, se ajudem, vivam em amor. E ele acrescentava. Claro que depois, com o tempo para frente, o Senhor permitiu que a igreja fosse perseguida. Para quê? Para que chegasse aos continentes, como nós recebemos aqui a igreja, pelo menos aí há uns 200 anos atrás, chegou o evangelho aqui. Então, tudo dentro da permissão de Deus. Mas, irmãos, o foco de Deus é que a graça de Deus permanece, e nós vamos ver florescer quando há união, quando há amor, quando claro que isso nunca vai existir, não tem tudo, infelizmente, porque nós pegamos uma igreja, pastor, a gente vai pregar esses dias, a igreja que tinha todos os dons. Qual era a igreja? Essa igreja que mais embaraçada que tinha, a igreja de Corinto, tinha todos os dons. Então, dom une alguém, mas eles tinham nada dos dons. Então, aquela graça que Deus deu a eles era para trazer uma unidade, mas um era de Paulo, outro era de Cefas, outro era de Apolo, e aí vai, misericórdia. Mas, irmãos, que com tudo isso, Deus não retire de nós o dom do amor, o dom da unidade, de estarmos de fato exortando uns aos outros, que quer dizer ajudar uns aos outros. Aí nós vamos ver as mãos de Deus, né? Então vamos lá. Então aqui Paulo afirmava que ele era capaz de se dar bem com todos, e nós temos essa capacidade de lidar bem com as pessoas, seja quem for, e aí depois mostrar o evangelho, né? O erro dos nicolaítas era tentar rebaixar a vida cristã ao nível da vida dos pagãos. A doutrina dos nicolaítas, irmãos, era rebaixar a vida dos cristãos ali dentro de Pérgamo ao nível dos pagãos, e a exortação foi justamente por essa. Eles não aceitassem ali as doutrinas dos nicolaítas, né? E aí, vamos lá, Cristo diz que virá aos pagãos, né? Sua política dos nicolaítas ali era de arranjo, o jeitinho, e a sua motivação era evitar reações negativas e represálias que não estavam dispostos a sofrer. É como que você aceitar tudo, joga debaixo do tapete, ninguém fica sabendo de nada, vamos que vamos, e aí vamos, porque ninguém está vendo. E olha, irmãos, que hoje nós vivemos
dias, onde parece que Deus está. É o Salmo 121 que diz que Deus não dormita. Parece que Deus está dormindo na cabeça de alguns que cometem coisas erradas, atrocidades, e Deus vendo tudo. E uma coisa que eu sempre observo, pastor Wesley, é que eu estou aqui agora, ministrando, e Deus conhece a minha intimidade aqui dentro. E ai de mim se estiver brincando com a palavra de Deus, ao tempo certo vai vir o boleto. Eu costumo dizer que vem o boleto, vem a conta. Então, não podemos de forma alguma brincar com Deus. Nós temos que ser sinceros diante de Deus e mediante a sua palavra, né? O texto aonde é mencionado aqui diz que, Cristo diz que virá e pelejará contra eles. Note que não diz pelejarei contra vós. A ira de Cristo não se dirige contra a totalidade da igreja de Pérgamo. É daqueles que estavam aceitando o que estava acontecendo, porque nós, irmãos, temos que fazer oposição ao pecado. Temos que fazer oposição àquilo que não tem veracidade bíblica. Porque, irmãos, o que vai nos prender na presença do Senhor? A exemplo, por exemplo, aqui nessa casa, a fidelidade à palavra de Deus. Então, se qualquer um de nós percebemos tangentes para fazer alguma coisa mediante a palavra de Deus, nós vamos questionar. Eu sou um que vou questionar, porque claro, irmãos, porque é o que eu estava ouvindo aqui agora, pastor falar. Nós temos que ter, de fato, empregado nas nossas vidas a sã doutrina, a palavra de Deus. E aí, irmãos, de forma incondicional, independente se tem 2, 3, 10, 100 mil, é da mesma forma. Porque Deus vem buscar a sua igreja, e a sua igreja não é uma totalidade de pessoas, e sim pessoas que são comprometidas com a sua palavra. Percebe que nós, como o pastor contou aqui 10, eu contei 6. O propósito de Deus era tirar aquela família de Sodoma e Gomorra, porque viria destruição, mas Ele deixou cada um decidir por si próprio. E aí tem gente que fala mal da mulher de Ló, porque olhou para trás. Eu sei que é uma lambança só, irmãos, mas Deus queria salvar todos. Mas salvar-se-á aquele que permanecer firme. Por isso que o contexto a término das cartas, quer dizer, ao que vencer. Eles tinham que ter vencido. Se eles tivessem acelerado o processo num propósito com Deus, dando ouvido ao homem de Deus, porque ali tinha um homem de Deus, mesmo que aparentemente para alguns não, mas tinha um homem de Deus ali, porque se não tivesse, Deus não tinha mandado o anjo ir lá tirar eles primeiro. Então tinha um homem, certamente aquele homem era referência, mas não deram ouvido, ignoraram. E aí Deus tirou aqueles que propuseram de fato a sair. É interessante, irmãos, que tem uma fala ali, e eu amei, me permita, nós estamos falando, irmãos, da igreja de Deus e das oportunidades que Deus dá para o homem, e o homem às vezes ele despreza essa oportunidade. E aí o que me chama a atenção, irmãos, na mensagem, que o anjo, ele é o mensageiro de Deus, ele foi levar a mensagem. Aí quando, me permita voltar aqui, irmãos, porque isso aqui é animador e alegra o nosso coração. Havia uma mensagem de Deus para aquele lugar que haveria destruição. E aí, se você olhar o versículo 17 do capítulo 19 de Gênesis, diz assim, e aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda a campina, escapa lá para o monte, para que não pereça. Então, qual foi a informação principal? Corre, e não olha para trás, hein? Não olha para trás. A ideia era correr, esquecer tudo, e vai embora, larga tudo para trás, até a roupa do corpo, se for necessário. Mas não, irmãos, saiu lá logo, a esposa, as filhas, e aí houve a preocupação da mulher olhar para trás. Para quê? Se tinha recebido a informação, a ordem, para que olhar?
Então, irmãos, é aquele negócio, olhando para o alto, autor e consumador da fé. Então o nosso foco tem que ser Cristo, independente de qualquer coisa, temos que olhar para o alto, focando o autor e consumador da minha e da nossa fé. Jamais, nem para a esquerda, nem para a direita, e nunca pensar em retroceder. Era a informação que eles receberam, e eles não conseguiram um todo alcançar essa informação ao ponto de receber o livramento. E aí é o que o pastor Wesley falou aqui, que eu achei interessante, irmãos. O único que tinha compromisso com Deus era o próprio homem, que tiveram que embebedar ele, porque se não tivesse, ele tinha permanecido. Se não tivesse embebedado o homem, ele tinha permanecido e não tinha dado o que deu. E aí, irmãos, é por isso que eu digo que a história ela é extensa, e a história bíblica é coisa linda, irmãos, que gera mais ainda fé em nossos corações, porque é verídica, aconteceu, e certamente nós estamos vivendo nossa época, o nosso tempo, onde nós temos que ter muita vigilância e conhecimento da vontade de Deus para com as nossas vidas. A ira de Cristo não se dirige então à totalidade de Pérgamo, mas sim contra aqueles que estavam levando a igreja pelo mau caminho. A ira de Cristo é mortífera para os que fizeram outros caírem. Jesus Cristo diz que virá e pelejará contra os tentadores. E aí ele fala lá, com a espada que sai da minha boca. É interessante, eu termino agora essa parte da igreja de Pérgamo, onde ele diz lá, ao anjo, versículo 12 do capítulo 2 de Apocalipse, ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A espada aguda de 2 fios. O que é a espada aguda de 2 fios, irmãos? É a mesma espada que está lá, onde nós conhecemos muito bem a palavra, e aí, irmãos, não podemos deixar de lado de forma alguma, porque essa espada, ela está aqui, capítulo, qual, pastor? Olha que maravilha, é isso aí, 4:12 de Hebreus, está aqui, a espada, figurado, a palavra. Então está aqui, aí aqui já mostra, que a espada é o quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios. Está aqui a espada, que é a palavra, espada de 2 fios, quer dizer, de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, como entender o poder dessa palavra? Essa palavra é poderosa, irmãos. Ela tem um poder terrível, tremendo. Quando a gente observa que ela é apta, irmãos, ou seja, que ela é mais penetrante e faz divisão da alma e do espírito, como é que faz essa divisão? Não me pergunte, e não vai ter ciência que vai explicar dividir alma e espírito. Juntas e medula, vai para a ciência humana, juntas e medula, como é que você faz uma separação? E é apta para discernir pensamento e intenções do coração. É o poder da palavra. Então, é essa palavra que o Senhor estava falando para eles, que Ele ia pelejar contra eles. É com a palavra, que eles estavam totalmente fora da palavra. O guerrear de Deus, o pelejar de Jesus contra eles, vocês estão fora. Então a consequência, ela virá. Está fora da palavra? A consequência virá. Nós estamos falando aqui de consequências, lá no início. Por quê? Porque fugiram da palavra. Fugiu da palavra, é fato. A consequência, ela vem. Então, irmãos, eu termino aqui, e é claro, a gente, para andar com essas sete igrejas aqui, nós vamos ficar aí miríades de anos, isso é muito bom, mergulhar na palavra, irmãos. Olha, eu digo que para nós estarmos aqui é por causa da palavra. E aí, pastor, a palavra diz assim, você cuida de estar em pé? Olha que não cai, porque às vezes a gente acha que
está em pé, né? Vem um vento, aí vai lá e debruça. Então, você que está em pé, olha que não cai. Então, é viver debaixo da graça, da dependência. E eu estava aqui ouvindo a oração da irmã e amei, né? Ó, Senhor, que ele diminui, o Senhor cresça. E é isso mesmo. Está aqui, ó, João 3:30. É necessário que ele cresça e eu diminua, disse João Batista. E nós temos que dia a dia diminuir diante de Deus para que ele cresça, porque se nós diminuirmos ele aparece, se nós nos exaltarmos ele fica assim, eu estou esperando a minha oportunidade. É bem assim. A igreja de Laodiceia que muito fala isso, né? Mas é assunto lá no final. Então, irmãos, agora, referente à igreja de Tiatira, nós vamos só dar alguns beijinhos, porque eu digo para os irmãos que eu teria facilidade de ficar um dia inteiro falando disso aqui, porque isso aqui é coisa linda, né? É alimento da alma. Eu não digo vocês terem paciência, mas eu teria facilidade de ficar um dia inteiro falando, porque a palavra é viva e eficaz. Eu acabei de dizer aqui, ela é viva e eficaz. Então, irmãos, às vezes não tem paciência. É como o pastor mesmo observou ontem, eu ficaria tempos e tempos ouvindo. Quando a gente ouve de fato a palavra, por que acabou? Não pode acabar, porque a palavra é viva e ela é eficaz, poderosa. Ela vem, entra no nosso coração e traz alegria. Então, a quarta igreja, que é a quarta carta, ela é escrita para a igreja de Tiatira. Então, ela diz aqui o texto, né? Ao anjo da igreja que está, ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto. Escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. O nosso foco maior aqui, irmãos, claro que não todo a carta, mas é aquilo que nós vemos falando desde o início. Deus, ele tem, irmãos, negócio a tratar com aquele que está na sua palavra. É o que nós ouvimos aqui: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Então há um condicional, não tenha dúvida que é muita bênção. Mas o que diz o texto? Ao que vencer. Se nós irmos lá para o versículo já o 26, irmã Mônica, olha o que diz lá: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Aí tem o 27 e o 28. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Fecha no 28. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Existe aqui, irmãos, muitas, diríamos aí, informações que ela vem de uma forma não direta, mas de uma forma que dá para entender que aquele que permanecer no Senhor, não tenha dúvida que será vencedor, e também vai estar diante de Deus, recebendo as suas promessas. Agora, focando o que foi dito àquela igreja, o versículo 19, ele faz uma repetição das informações quase que ali da igreja de Pérgamo. Olha, ele diz assim, 19: eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então, Jesus ele vem aqui e faz um elogio. E é interessante, irmãos, eu conheço as tuas obras, ou seja, está patente diante de Deus as ações da igreja, o que ela está fazendo, está claro diante de Deus, irmãos. E o maravilhoso de servir a Deus é por isso. Obrigatoriamente nós temos que ser sinceros e fiéis diante de Deus, porque está aqui: eu conheço as tuas obras. Deus conhece as minhas, as nossas obras, tudo que nós fazemos. Então, isso, irmãos, é o diferencial de servir a Deus diante de pessoas que servem a deuses, que nada fazem. Então Deus ele está vendo tudo e ele cuida
cuida de cada um de nós. Porque assim, da mesma forma que ele se dirigiu à igreja de Tiatira, ele também conhece as nossas obras. Então, percebe aqui que ele faz essa observação, ó, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, olha, as tuas últimas são maiores que as primeiras, ou seja, está evoluindo, está avançando, e isso é bom. Mas mas sempre tem aquela, né? Poderia colocar até uma vírgula aqui, mas não tem, né? Tenho contra ti que toleras que Jezabel, a mulher que profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu dei-lhe tempo para que arrependesse da prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem. É interessante, irmãos, a gente focarmos aqui no 22, que Deus ele vai sempre dando as oportunidades. Percebe que Deus vai dando, não é algo taxativo, ó, acabou, vai morrer, já era. Não, ó, aqui dentro de uma igreja, uma profetisa desviando o povo, desviando um grupo. E o Senhor diz aqui, ó, eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, vírgula, se não se arrependerem das suas obras. Ou seja, se arrepender, como, irmãos, não enxergar a grandeza do amor de Deus, né? Porque percebe o que estava sendo feito dentro da igreja, mas se tivesse arrependimento, o que ia acontecer? Tá bom, esquece, vamos arrumar tudo, agora vamos consertar, e a vida que segue. Irmãos, isso é coisa linda, viu? O 23, e farei de morte a seus filhos e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ô Senhor, sonda a nossa mente, o nosso coração. Olha que coisa linda, irmãos. Sondar a mente e o coração. Isso é coisa linda, irmãos. O Deus que cuida dos seus, né? Ó, repito, e ferirei de morte a seus filhos, para ficar de testemunha a todas as igrejas que vão saber que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Termino no 25. Mas o que tendes, retenha, guarda, até que eu venha. Então, olha, irmãos, que interessante, né? O Senhor falando, ó, guarda o que você tem, retém, não deixe que ninguém tira. Porque o que estava acontecendo, irmãos? Olha, a palavra foi dura, a palavra foi ali, irmãos, clara, por conta de uma ação, podemos dizer, até diabólica dentro daquela igreja. O Senhor estava ali trazendo a eles o que viria a acontecer. E aí ele chega ao ponto de dizer, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos darei. Mas a orientação é, mas o que tendes, guarda, retende-o, até que eu venha. Ele vem. E o bom é isso, irmãos, é que ele vem. Deixa eu ler aqui mais algumas, um escrito aqui, irmãos, porque olha que essa fala de Deus para com essa igreja, irmãos, é algo tremendo e terrível. Nós falamos da cidade. A rica cidade de Tiatira era conhecida como um centro comercial no fértil vale do rio Lico.
era também a cidade de Lídia. É interessante que Lídia, aquela Lídia lá de Atos dos Apóstolos, ela era diríamos que cidadã daquela cidade de Tiatira, né? E aí há uma observação aqui, né? Era também da cidade de Lídia, a qual talvez, tratando do ofício de vender púrpura, ouviu a pregação do apóstolo Paulo e foi salva por intermédio da palavra, né? Não sabemos, aí aqui já é uma observação teológica, não sabemos se foi ela quem levou o evangelho àquela cidade de Tiatira. O certo é que o evangelho chegou até lá e que havia uma próspera igreja naquela cidade. Então Tiatira era uma igreja próspera ali, não se sabe, ou seja, não tem assim se aprofundar para saber de que forma chegou o evangelho ali, mas de fato chegou e se tornou ali uma igreja grande, ao qual estava aos olhos de Deus. A carta à igreja de Tiatira começa trazendo uma grandiosa autodesignação de Cristo. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Nós lemos lá, né, 2,18. Essa apresentação de Cristo tinha tudo a ver com o contexto que viviam os cristãos daquela cidade. Irmãos, todas as vezes que nós percebemos, nós vamos ver dentro da palavra, sempre Deus falando com os seus e ali trazendo uma informação, uma mensagem dos céus, fazendo um comparativo com o que eles estão vivendo ali, com o que eles têm ali naquele momento. E ali nós poderíamos dizer, igual nós vamos ver as cartas de Paulo. As cartas de Paulo, ele fala muito focando o momento em que ele estava vivendo ali, tanto como quando ele, nas suas 3 viagens missionárias, em principal na Grécia. Então ele tinha uma sabedoria dos céus, focando o quê? O que estava acontecendo naquele momento. E aí nos faz lembrar, irmãos, de Paulo na Grécia, né? Quando ele chega em Atenas, aquilo ali, só de lembrar daquilo ali, eu fico vendo que sabedoria Deus deu para aquele homem, né? Diz que, aí a Bíblia fala assim, que o Espírito dentro dele se removia de ver tanta idolatria naquela cidade. É coisa. Agora como é que pode? Ele vai, encontra, irmãos, e ele fica assim, ó, eu estou aqui, não acredito. Aí ele fala assim, aí ele vê lá um altar ao Deus desconhecido. Ali é o meu púlpito, ali é meu púlpito. Então, irmãos, é coisa tremenda. Eu digo que Deus dá essa graça e essa sabedoria para todos aqueles que creem na sua palavra e se debruçam a servir a Ele. Deus dá. E aí aquele homem chegou ali, e quando ele viu, irmãos, ele subiu, e dali, ele alcançou, não sei se foi ali, não vou nem ir lá para saber se é isso mesmo, se foi ali que ele alcançou Lídia, mas a cada ministração ele alcançava um casal, uma alma, e dali saiu igreja para todo lado. Mas, irmãos, nós estamos vivendo um mundo hoje terrível, e nós temos que enxergar Jesus em alguma situação e chegar, está vendo aquilo ali? Aquilo ali é Jesus. Você não acredita? É Jesus. Mas como pode? E aí a palavra ela vem com a maior facilidade. Por quê? Porque se nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, não é pedir tudo, não, é fazer o que tem que ser feito, é pregar a palavra. O restante Ele cuida de nós. Então eu fecho aqui, irmãos, e depois nós continuaremos. Essa apresentação de Cristo tinha tudo a ver com o contexto em que viviam os cristãos daquela cidade. Tiatira, olha que interessante, Tiatira possuía uma famosa associação de trabalhadores com bronze. Na sequência, Cristo elogia a igreja de Tiatira por seu trabalho. Ele declara conhecer as suas obras, seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança. Na verdade, as últimas obras da igreja de Tiatira eram mais numerosas do que as primeiras. Os estudiosos acreditam que nessa época a igreja de Tiatira já tinha quase 4 décadas de existência.
existência, ou seja, já tinha bastante anos de existência. Eu fecho, irmãos, só para fazer uma observação aqui, e eu termino. Aí me ajuda aí. Foi para alguma igreja que ele disse para voltar ao primeiro amor? Me ajuda aí. A igreja de Éfeso, a primeira carta, né? Então você vê, só para nós fazermos um trocadilho, olha que interessante. A igreja de Éfeso, ele fala assim: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Não é isso? Está escrito? E aí, é isso? E aí, quando ele chega em Tiatira, ele fala assim: olha, conheço as tuas obras, o teu trabalho, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e as tuas últimas obras são maiores que as primeiras. Olha que interessante, lá deixou: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Aí você percebe que alguém canta assim, baseado, é isso mesmo, estou certo? Baseado a deixar o primeiro amor. Por quê? Meu Deus! E aí o Senhor vê a qualidade em uma igreja em que as últimas eram maiores que as primeiras. Então, irmãos, nós temos que ascender, nós temos que crescer. Eu não digo populacionalmente dizendo, mas na graça, na unção, no poder de Deus em nossas vidas, irmãos, para que daí fora nós sejamos referência. E aí nós não vamos, porque, irmãos, me ajuda aí, parece que é algo melancólico, né? Eu quero, quase chorando, voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Que voltar o quê? Não deveria ter saído nunca da presença de Deus. As obras tinham que ter sido maiores. E aí a gente canta, porque de fato tinha uma igreja que tinha esquecido as primeiras obras. Tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Ei, irmãos, o primeiro amor, nós temos que lembrar dele e fazer com que dia a dia essa graça cresça, ao ponto de daqui a pouco nós ouvirmos o sonido da trombeta. Porque pensa que não, daqui a pouco vai haver um sonido da trombeta e nós sairemos daqui, tudo vai ficar para trás e nós chegaremos à eternidade, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvamos a Deus. Estamos aí com a audiência a boa distância. Vamos dizer que eles são bem-vindos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Então é isso aí, irmãos. O passeio pelo Apocalipse está ficando quente, não é? E o professor pegou a controvérsia. Uma deixou e as outras obras eram melhores as últimas. Que seja assim, todos nós, não é? Podemos continuar. É triste, né? Mas graças a Deus. Bom, amanhã, hoje é quinta, né? Sexta-feira, tem aqui às 15 horas nós estamos aqui. Senhor, sábado, Jardim de Babel. Vamos fazer um esforço, irmãos, pertinho, né? Dá uma esticadinha, vamos dar uns glória lá como igreja em São Miguel Paulista. Vai ser uma alegria muito grande para o pastor José Perimates e a igreja lá. Amém? Vamos de pé encerrar. Você que está nos assistindo ainda, muito obrigado, Deus abençoe. Tenho certeza que você foi abençoado por essa palavra e por esse culto que nós estamos oferecendo ao nosso Deus. Amém? Alguém precisa de oração? Dê um sinal. Você também aí do seu lar. Amanhã essa mensagem será a nossa mensagem matutina, não é? Que Deus abençoe todos que estarão assistindo. E se houver alguém necessitado da matutina, essa oração chegue até eles. Pai Celeste, obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa, te adorando, te cultuando e aprendendo da tua palavra, Pai. Abençoa todos nós, o teu servo, continua usando para a tua glória, ó Pai, e prepara-nos para o arrebatamento. Cremos nele, Pai,
e sabemos que o Senhor vai tirar a sua igreja do meio deste mundo caótico, que vive dias terríveis, mas nós vivemos na presença do nosso Deus, que está conosco e nos ajuda na caminhada. Agora essas mãos erguidas têm um pedido, Pai, e eu intercedo por cada um deles. Tu conheces as necessidades em particular, e eu te peço, atende por misericórdia. Lá está a Márcia Cristina, precisando da tua intervenção, se tratando. Lá está o pastor Expedito dos Ramos Neri também, crescendo na tua intervenção. Pastor Leonardo Machado, Senhor, tu sabes da luta do teu servo, mas tu és poderoso para abençoá-lo. Também entrego nas tuas mãos a Jacília Gesselita na sua recuperação e o consolo de Deus para toda a família enlutada. Senhor, assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, Eu recebo. o amor de Deus, nosso Pai, Eu recebo. a comunhão e as consolações do Espírito Santo, Eu recebo. seja conosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga Amém. está encerrado, em nome de Jesus.